O tema da ministração dessa noite é: quer superar, alcançar, realizar? Use as duas mãos. Hoje nós vamos meditar sobre isso. Nós estamos meditando no livro de Neemias. E o livro de Neemias fala sobre um exilado judeu que retorna para Jerusalém sob a bênção de um rei estrangeiro para reconstruir os muros da cidade. A nossa leitura hoje está no livro de Neemias capítulo 4, os versículos de 16 a 18. E a palavra de Deus diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Estaremos meditando nesse texto. Neste mundo, existem desafios que são inesperados. As lutas não mandam aviso, as dificuldades não avisam você que vão chegar. Situações que elas vêm inesperadas, sem aviso, sem nada. Às vezes, um dia lindo, maravilhoso, começa tremendo, você olha e fala, gente, não tem uma nuvem no sol, e de repente, passa um pouquinho de tempo, aquilo vira aquela tempestade, aquele dia fica nublado, fica complicado, e você sabe como é isso. Você acorda às vezes com as melhores expectativas para aquele dia, e de repente aquele dia vai trazendo tantas coisas complicadas, difíceis, às vezes notícias ruins, contratempos, imprevistos, coisas que você não esperava, e nessa vida acontecem coisas que nós não podemos prever e não podemos também saber o que fazer, porque nos pegam de surpresa, e muito menos nós sabemos o que vai acontecer. Na verdade, nós só sabemos que existem momentos da vida que a gente só tem que ir tocando a vida do jeito que der, mais nada. A gente vai tocando a vida do jeito que dá, porque vem a situação, vem o obstáculo, vem a dificuldade, aquilo que você não esperava, vem, te pega de calça curta, e não dá para planejar, não tem jeito, você tem que tocar a vida do jeito que dá para fazer. Alguns problemas e dificuldades da vida são auto-infligidos, são aqueles momentos em que a gente muitas vezes sabe das consequências de algumas coisas, mas a gente acaba provocando sofrimento na gente, por decisões que a gente toma, escolhas que a gente toma, ou coisas que a gente deixa de fazer. Por exemplo, existem momentos de aperto geral, existem momentos que tem que apertar a mão, existem momentos que segurar, todo o dinheirinho que der para segurar, a gente tem que segurar, não tem como, porque está complicado, o poço já está fundo demais, não dá para continuar cavando de forma alguma, mas a gente sabe disso, e a gente até fala assim, não, eu vou diminuir um pouquinho, eu vou parar de tomar uma pizza, eu vou segurar um pouquinho, eu vou deixar de sair, eu vou ter que guardar um pouquinho de dinheiro. A gente até tenta fazer isso, irmão, mas de repente a gente não consegue. De repente está ali a gente fazendo uma continha de novo, e já pensando, não, eu não tem problema não, só é mais essa aqui, e a gente olha para a nossa vida e aqui estamos nós, endividados, preocupados, sem saber como é que as coisas vão ficar ou não vão ficar. Não é o relacionamento também que se desfez? A gente acha que as coisas terminam de um dia para o outro, a gente acha que um relacionamento acaba de um dia para o outro, a gente acha que uma traição acontece de um dia para o outro, a gente acha que as coisas acontecem de repente, e aí a gente começa a olhar sobre isso, e a gente vai vendo que ao longo dos anos, nos últimos anos, nós realmente não cuidamos, é um relacionamento que veio piorando, e nós não cuidamos, não investimos naquilo, nós não investimos, não preocupamos, não vimos as raposinhas, fomos deixando. E aí, de repente, chega um belo dia, a gente fala, meu Deus, que coisa, o que está acontecendo? Que coisa ruim essa que está acontecendo nos dias de hoje? E agora, está aí você num relacionamento que está desmoronando, está horrível, está empurrando com a barriga, está meia boca, não está bom, e você se perguntando o que está acontecendo. Algumas pessoas pensam, pastor, eu não sei como é que eu entrei nessa, pastor. Sinceramente, eu acho que eu estava louco, eu estava dopado, eu estava chapado, eu não sei como é que eu entrei nessa, pastor. Nossa, Deus do céu, o que eu fui entrar? Mas sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu é que foi uma ficadinha aqui, uma ficadinha ali, e aí foi ficando, e esse negócio de ficar, de repente transamos, e aí uma transa aqui, uma transa ali, e aí a gente foi descobrindo que já não dava para ficar sem aquela transa mais, e aí a coisa foi ficando cada vez mais difícil de ficar sem, e quando você viu já era, e aí você fica sem saber, porque todas te interessam.
Você fica sem saber porque você olha uma te interessa, você olha a outra te atrai, você olha a outra também te atrai, você olha a outra e mexe com você, e você fala, meu Deus do céu, eu devo ser o pior cara do mundo, porque eu gosto de todas, eu quero ficar com todas. Como é que eu entrei nessa? Como é que eu estou nessa situação? Alguns dos nossos problemas da vida são auto-infligidos, sim. Somos nós que colocamos esses problemas na nossa vida. Mas existem também aqueles problemas que simplesmente acontecem, irmão. Eles acontecem. São aqueles problemas que acontecem e você não tem controle nenhum sobre eles, não tem como planejar, precaver, não tem como. Por exemplo, você faz tudo direitinho, certinho, um belo dia você chega para trabalhar e avisam para você que não precisam mais do seu serviço. Você não é necessário mais lá no seu trabalho, você estava fazendo tudo direitinho, tudo certinho, e de repente alguém diz para você. Você sente uma dorzinha, um incômodo, que parece ser uma coisa tão simples. Aí você vai no médico, o médico pede o exame. Quando você entrega o exame, o médico te chama e fala, olha, a notícia não é boa não. As coisas não são boas. São aquelas coisas que vêm, você não planejou, você não quis, aconteceram. É a morte de alguém que você ama, alguém querido. De repente, você perde essa pessoa. E ainda muitas das dificuldades da nossa vida, elas são encontradas numa terceira questão. Não é só na questão daquelas que eu procuro com a minha mão ou daquelas que acontecem. Mas existe uma terceira questão que influencia nas dificuldades que nós passamos, que é as dificuldades de natureza espiritual. Que são as lutas do mundo espiritual, de natureza espiritual, que às vezes a gente não entende. Forças espirituais procuram manter você distraído. Forças espirituais malignas querem escravizar você, manter você longe do plano de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para você, sua casa, sua família. Essas forças espirituais estão trabalhando o tempo todo, você talvez não tenha noção, mas lá no plano espiritual tem uma batalha imensa acontecendo sobre a sua vida, seus planos, seus projetos, sua casa, sua família, seus filhos. Tudo aquilo que você um dia pensou, sonhou. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus aqui está dizendo assim, olha, eu vou dizer para vocês qual é a intenção de Deus para a vida de vocês. Eu aqui vou deixar claro para vocês, vou delinear aqui, vou desenhar as intenções de Deus para a vida de vocês. Se algum de vocês está numa situação em que você se sente prejudicado, roubado, que você se sente às vezes fracassado, atacado, que você sente que você está sendo destruído, e você está se perguntando, Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, o que o Senhor quer com isso? Deus, o Senhor está fazendo o que na minha vida? Você precisa entender que os problemas que você está lidando na sua vida hoje não tem origem em Deus. Não é Deus que está fazendo isso. A vontade de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância. E às vezes a gente fica se perguntando, Deus, que é isso? Por que isso agora? Por que essa luta agora? Olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo outro. Jesus foi claro, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade de Deus. Ele veio para que você tenha esse tipo de vida. Mas a Escritura também é clara quando ela diz que você e eu estamos num contexto de guerra espiritual, irmão. Não se trata só do que eu vejo, não se trata só daquilo que eu estou lidando no meu dia a dia. Não, eu e você estamos num contexto de guerra espiritual que às vezes a gente não vê, a gente não enxerga, mas ela está acontecendo. Existem seres no reino invisível, existem seres angelicais, existem forças malignas. O mundo espiritual está em guerra pela vida de cada um de nós, irmão. Há uma batalha acontecendo nesse momento, pela minha vida, pela tua, pela vida dos teus filhos, pela tua casa, por tudo que você quer. Às vezes você pensa que é só você, às vezes você pensa que a luta é aqui, a luta é terrena, mas não, no plano espiritual há uma batalha enorme pela tua vida. Por quê? Porque não se trata somente dessa vida aqui, irmão. Não se trata somente do que eu vou fazer aqui nessa terra ou durante os meus anos de vida, não. Se trata também de conhecer o amor de Deus, de saber que Deus é tremendo e Ele me ama acima de qualquer coisa. Se trata de uma força maligna que não quer que eu creia no amor de Deus, que não quer que eu tome a decisão de passar a minha eternidade nos braços do Pai. É por isso
É por isso que a luta vem na nossa vida. E a história de Neemias voltando a Jerusalém e reconstruindo ali o muro é um elemento da história para nos ensinar. Primeiro porque está registrado, é histórico, acontece na vida real. Para você que está vindo aqui, deixa eu te explicar uma coisa, viu, irmão? A Bíblia não é só um livro de religião, a Bíblia também é um livro de história. Muitos fatos que estão aí narrados são fatos históricos, comprovados pela arqueologia. Então a gente está falando também de um livro histórico. E aqui a gente tem uma história de Neemias, que é uma história com H, é um fato histórico. Esse fato histórico é algo que aconteceu ali na vida real, mas também tem uma outra camada nessa história, um outro nível nessa história que nós precisamos entender, que Deus quer falar conosco nessa noite. Assim como Neemias reconstrói os muros, Deus está nos dando uma imagem de como nós somos chamados a lidar com os muros da nossa vida, a lidar com os muros da nossa alma, do nosso espírito, a lidar com os muros da nossa estrutura. Você pode não perceber, mas Deus está no meio de um projeto de construção chamando o melhor de você. Deus está no meio de um projeto de construção onde Deus todo dia começa e trabalha em você todos os dias. Você é uma obra inacabada de Deus. E assim que Neemias começa o processo de reconstrução ali do muro, assim que eles começam a trabalhar ali naquele muro, a oposição vem, irmão. Sempre que Deus te der um sonho, junto com esse sonho, vem a luta. Toda vez que você tiver um sonho, um plano, um projeto, toda vez que você tiver algo muito bom no seu coração, a luta vem, os inimigos se levantam. E ali eles colocam a mão na massa, começam a trabalhar para levantar aquele muro, e aí os inimigos se levantam, a oposição vem. E essa história de Neemias nos mostra como superar essas forças que se levantam contra as nossas vidas, nos dá um modelo de como viver um espírito vencedor, apesar de toda a oposição que nós enfrentamos. Aí em Neemias capítulo 4, os versículos de 1 a 3, a Bíblia diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. A primeira coisa que o inimigo faz é zombar do teu sonho. A primeira coisa que o inimigo faz é dar risadas do teu sonho. É começar a escarnecer seus sonhos, seus planos, seus projetos. É o inimigo começando a dizer para você que você é fraco, que o seu sonho é ridículo, que o seu sonho é inatingível, inalcançável, que é grande demais, é alto demais para você. É dizer que você está querendo dar um passo muito maior que as suas pernas. O que a Escritura pede e quer que nós enxerguemos aqui é que todos nós temos um Sambalate e um Tobias na nossa vida. Todos nós temos um Sambalate e um Tobias na nossa cabeça. Existe um diálogo dentro de cada pessoa. A gente tem mania de dizer que todo mundo tem um anjinho, um diabinho que anda do lado dele. Mas dentro da nossa cabeça é assim, irmão. Fica aquele dilema, fica aquela luta interna, fica aquela luta lá na nossa cabeça. É aquela voz, onde uma voz diz: olha, vamos ser realistas. Toda vez que você escutar essa palavra realista, começa a tremer, irmão. Toda vez que você ouve a palavra realista, o realista quer dizer para você o que você não tem, o que você não pode, o que você não consegue. O realista quer dizer para você: vamos colocar o pé no chão, ou seja, para de sonhar. Você não tem condição, você não tem recurso, você não tem fé, não vai acontecer, não tem jeito, vem cá, é melhor pôr o pé no chão, vamos parar de sonhar, vamos ser realistas. Seus planos não têm como dar certo, as suas esperanças não têm uma base sólida, não tem onde se agarrar, a tua vontade é até boa, mas você não tem condições para isso. Essa voz dentro da nossa cabeça, e o tempo todo, porque às vezes a gente não sabe disso, mas a pessoa que mais influencia você é você. Você conversa com você o dia inteiro. O dia inteiro você está conversando com você, o dia inteiro você está se influenciando. E essa voz interior, essa voz que fica aí na nossa cabeça, falando com a gente o dia inteiro, começa a dizer coisas como: você é esquisito demais, nossa, você é muito estranho. Ou então: nossa, você é sistemático demais. Você nunca vai ter uma família saudável, porque olha o jeito que você é cheio de problemas, você é cheio de ziquezira, você é todo complexado, você é todo traumatizado, você nunca vai ter uma família saudável. Isso é dentro da sua cabeça, você falando com você.
Ou então, você falando com você, olha, você nunca vai ser um empreendedor bem-sucedido. Você não tem jeito para isso, você não tem jeito para ser empreendedor, você não tem jeito para lidar com essas coisas. Olha, deixa eu falar, para de orar pela vida de tal pessoa, ela não vai mudar. E sabe um argumento que o diabo usa muito? Quando uma pessoa não quer, Deus não faz. Se Deus fosse depender da minha vontade e da sua, irmão. A primeira coisa, se Deus fosse depender da minha vontade, eu não estaria dentro de uma igreja. Eu não vim para uma igreja porque eu queria. Eu fui atraído pelo amor de Deus. Se Deus tivesse que olhar para a minha vontade e dizer, não, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele, não, eu não posso fazer porque ele não quer, não. E aí essa vozinha começa a dizer para você assim, a pessoa precisa querer ser ajudada, não adianta orar por ele, não adianta ficar gastando vela com defunto, não faz isso, não ora por ele não vai mudar, olha lá, ele não quer, olha as coisas que ele está fazendo. Quando você ouve essas vozes, em vez de você reconhecer como aquilo como uma força que não é de Deus, como uma força de oposição enganosa que você deveria rejeitar, você acaba abraçando essas vozes. Você acaba acreditando que essas vozes têm razão. E que de repente as pessoas não vão mudar, que de repente o milagre não vai acontecer, de repente a porta não vai abrir, de repente não tem condições, porque você está sendo realista. Esse texto nos mostra que aquelas vozes de verdade, na verdade, são invasores da nossa mente. São estrangeiros malignos que vêm para a nossa mente. Você tem que perceber, por favor, irmão, a nossa mente não é um lugar tranquilo, a nossa mente não é um lago sereno, a nossa mente não é esse lugar que a gente pode confiar em cada pensamento que passa por ela. A nossa mente, na verdade, é um campo de batalha, ela ferve o tempo inteiro, é o tempo inteiro a gente lutando com o pensamento, não querendo o pensamento, e o pensamento insistindo, e o pensamento vindo, e a gente brigando com aquilo. A nossa mente, ela ferve o tempo todo, ela batalha o tempo todo, tem contenda o tempo todo na nossa mente, porque é ali que o inimigo tenta de tudo para enganar você. É ali que o inimigo tenta de tudo para enganar você, para atrair você para longe dos seus objetivos, dos seus planos, dos seus sonhos, para fazer você não andar em linha reta, não ter perseverança, não acreditar, para fazer com que a tua fé deixe de existir. Você precisa começar aprender a substituir os pensamentos que vêm naturalmente por pensamentos sobrenaturais. Nós servimos a um Deus de coisas sobrenaturais, e todas as vezes que pensamentos naturais vierem à nossa cabeça, esses pensamentos naturais não estiverem de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, que é sempre boa, perfeita e agradável, eu preciso trocar esses pensamentos naturais por pensamentos sobrenaturais, substituir as coisas que eu mesmo penso pelas coisas que Deus quer colocar no meu coração, por mais absurdo que elas pareçam, por mais impossíveis que de repente naquele momento elas possam ser. Eu tenho que substituir os meus pensamentos pelos sonhos que Deus me dá, vendo eles ou não, acreditando neles ou não. Todos nós carregamos conosco algumas filosofias deformadas. Nós carregamos conosco filosofias deformadas, algumas filosofias mórbidas sobre como a vida funciona. Tem gente que acha que a vida é matemática. Tem gente que acha que a vida é precisa, ela é matemática, é somente uma relação de causa e efeito. Plantou, está colhendo, bem feito, está vendo? É assim que funciona. São anos de pensamentos que vão se levantando contra a fé, contra o poder de Deus, contra os sonhos de Deus, contra os planos de Deus, contra os projetos que Deus nos inspira a buscar. São verdadeiros castelos que nos aprisionam e nos impedem de crer e buscar essa vida vitoriosa que nós fomos moldados para viver em Cristo Jesus. Mas a nossa mente é isso, irmão. A nossa mente ferve o tempo todo, a batalha o tempo todo na nossa mente, nos nossos pensamentos. Esses impulsos, essas emoções, esses pensamentos que você tem que aprender a encaixar dentro de uma estrutura de vida moldada por Cristo e não moldada pelo que você pensa. Eu preciso entender essa questão, que esses impulsos, emoções, pensamentos não podem se encaixar no que eu penso que é a vida, ou no que eu penso que deveria ser a vida, mas precisam se encaixar dentro daquilo que é moldado por Cristo. E o Espírito Santo veio exatamente para te dar essas ferramentas, para limpar o terreno dessa obstrução, para que possa haver a construção da obediência, da fé, do crer no poder de Deus, de acreditar que agindo Deus ninguém impedirá, de crer que Deus é um Deus de coisas tremendas, maravilhosas,
formas de acreditar que milagres ainda acontecem até os dias de hoje. Um dia me perguntaram assim: pastor, quando o senhor ora por alguém e alguém não é curado, como é que o senhor se sente? Eu falei: rapaz, não é problema meu, a Bíblia só manda, a Bíblia só me pede para orar pela cura. Quem decide se vai curar ou não, não é comigo. Eu não posso trazer isso que você está me perguntando, é um laço, isso é uma armadilha. Às vezes, a nossa forma de pensar ainda é humana demais. A gente está numa igreja, a gente conhece, a gente busca, a gente ouve a pregação, a gente analisa, a gente vê. E de repente a gente continua com a maneira humana de pensar, se esquecendo disso, que o Espírito Santo veio para nos amadurecer, nos dar uma vida de maturidade não só humana, mas também de maturidade espiritual, no nosso trato, no nosso dia a dia com Deus. A luta para superar e vencer começa na sua mente, e você tem que aprender a ter o controle desse diálogo interior que acontece com você todo dia. Todo dia você tenta se desanimar. Você acorda super animado, daqui a pouco está lá você falando com você mesmo, arrumando um monte de motivo para se desanimar. Ah, não vou sair, não vai dar certo, não vou tentar vender, não vou conseguir vender, não vou ter cliente, não sei o quê. Porque hoje, eu não vou receber. Você acorda e você já começa a se desanimar todos os dias. E hoje Deus começa a dizer para você, o Espírito Santo quer te dar autoridade para ter controle desse diálogo interior que acontece dentro da tua mente todos os dias. De um você que tenta se desanimar, de um você que sempre procura esse outro lado, fica animadinho, mas de repente esse outro lado começa a dizer para você que não é bem assim. Neemias, ele assume o controle do diálogo interior. Neemias está ouvindo os insultos, as coisas que estão falando, as zombarias que estão sendo faladas para tentar confundir Neemias. E a primeira reação de Neemias é orar, irmão. Neemias vai orar e depois ele volta para trabalhar. Versículos 4 e 5. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Olha o versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa oração aqui é uma oração feia. É uma oração que não combina com a gente, né? Deus, não perdoa eles não, Deus. Pode castigar, desce a borracha neles, não perdoa não. É isso que Neemias falou, nós acabamos de ler. Não perdoa eles não. Eles provocaram a tua ira, desce a borracha, leva eles embora daqui. Uma oração feia, irmão. Uma oração que a gente olha hoje e fala: misericórdia, pastor. Que isso, pastor? Que oração feia é essa que ele fez? Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Existem momentos na nossa vida que a nossa oração é feia. Existem momentos na nossa vida que o que sai da nossa boca não tem nada a ver com o que está no nosso coração. Existem momentos na nossa vida que o nosso coração, se a gente for deixar o nosso coração falar, a gente fala: misericórdia, Deus, eu desci da cruz, e desci com gosto, desci com prazer, porque tem hora que a gente desce com gosto, irmão. A gente desce com prazer. E é aquele momento que o nosso coração está lá daquela maneira. Mas deixa eu te explicar. Deus também aceita oração feia, irmão. Deus também recebe oração feia. Pastor, mas como assim? Aquela oração que não é tão pura, sabe? Que Deus já ouviu o teu coração, Deus já conhece o teu coração. Antes que você falasse, Deus já viu tudo que estava ali no seu coração. Por exemplo, irmão, está no meio de uma briga, o bicho está pegando, o pau está torando com a sua esposa ou com o teu marido. Aí de repente um abençoado passa uma mensagem na tua rede social, no WhatsApp ou qualquer coisa. Deus me incomodou aqui, irmão, para você entrar em oração no meio do quebra-pau. Irmão? No meio do quebra-pau, no meio da briga. Aí lá vai você: querido Deus e Pai, eu preciso tanto que o Senhor transforme o coração dessa tua serva, meu Deus. Irmão, essa hora a oração não é assim não, filho. Não adianta que a oração não vai ser assim não. Sabe o que seu coração vai dizer no meio da briga, que o pau está torando? Sabe como é que vai ser a tua oração? Deus, que mulher que é essa, Deus? Essa mulher está me deixando louco. Essa mulher me tira do sério. Deus, tá osso. Tá osso.
Me ajuda porque o bicho está pegando, está osso. Ou então você aí com o seu marido, está no meio da briga lá com o seu marido. Teu coração sabe como é que ele vai orar? Mas que tranqueira que eu fui arrumar para minha vida, Deus. Isso é um psicopata. Esse homem tem problema de cabeça. Esse homem não regula. Deus, tá osso. Tá osso. Dá não. Não dá não. Dá um jeitinho, me ajuda aí. Isso serve para aqueles momentos com os filhos. Sabe aqueles momentos com os filhos? O bicho está pegando lá com os filhos, sabe? Quando você descobre que o filho está mentindo, o filho está aprontando, está mentindo, que é a coisa toda, e já não é a primeira vez, você não sabe se bate, se arrebenta, se não arrebenta. Aí lá vai você orar, né, irmão? Senhor, os filhos são bênçãos para os pais. Teu coração está dizendo assim: Deus, eu quero arrebentar isso aí, ó. Eu quero destrinchar isso aí, eu quero acabar com a vida desse rapazinho ou dessa menina. Me segura, me segura. Essa hora a oração é assim, irmão. Não tem jeito não. Teu chefe está pegando no teu pé. É aquele dia que teu chefe resolveu, ele está virado no giraia. É aquele dia que você chegou no serviço, teu chefe parece que resolveu que aquele dia... Aí, sabe como é que teu coração vai orar? Ô Deus, o negócio é o seguinte: se o senhor não der um jeito aqui, eu vou perder esse emprego, eu vou detonar, eu vou arrebentar a cara desse sujeito aí. Está me provocando, está me afrontando, eu não tenho sangue de barata. Agora, quando você estiver com problema com o pastor, ameniza o coração um pouquinho, né? Quando for com o pastor, ameniza o coração um pouquinho. Fala: Deus, tadinho do pastor, dá sabedoria para ele, né? Mas o nosso coração é assim, irmão. Deus, ele recebe orações feias, recebe sim. Sabe por que ele recebe? Porque Deus não quer que você guarde veneno no seu coração. Deus quer que você dê o veneno para Ele. Deus quer que você dê tudo isso de amargo, esse fel que está aí no coração. Deus quer que dê para Ele. Ele não quer que você fique segurando não, mascarando de oração bonitinha, mas o fel está ali, o veneno está ali, a peçonha está ali. É aquele momento que Deus está falando para você: me dá essa peçonha aí, me dá esse veneno aí do jeito que ele é, me dá aí, por favor, fala. Essa frustração no seu coração, essa amargura, essa raiva, eu posso curar teu coração, mas não guardo isso não quero oração bonitinha não. Pode, despeja essa raiva, fala comigo isso aí, porque eu posso restaurar tua alma, posso restaurar teu coração. Neemias, depois de ouvir todo aquele insulto, irmão, fez uma oração feia, fez uma oração fora dos padrões do cristianismo que está aí, certinho, regulamentado, que no final sempre diz assim: em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus eu tomo posse. Ele faz uma oração feia, mas essa oração é aquela oração que ajudou Neemias a deixar tudo aquilo diante de Deus e poder voltar para o trabalho. A Bíblia não diz que ele trabalhou para digerir, a Bíblia não diz que ele superou, a Bíblia não diz que ele processou tudo aquilo, a Bíblia diz que ele fez aquela oração e simplesmente voltou para o trabalho. Tem coisas que você não vai digerir, irmão. Tem coisas que por mais que você queira, você não vai digerir. Tem coisas que por mais que você queira, não vai processar, não dá. Vai anos e anos e aquilo vai estar ali desse jeito. Quando você fica desanimado, quando você fica aborrecido, quando você fica decepcionado, quando você sente que não está dando para seguir em frente, está muito complicado, quando você está deprimido, uma das melhores coisas que você faz, quer a receita? Quem visitou o centro de oncologia esse ano? Levanta a mão. Está deprimido? Faz uma visita no centro de oncologia. Está deprimido? Quem fez uma visita no asilo o ano passado? Está deprimido? Faz uma visita no asilo. Está ruim a vida, está aborrecido, está deprimido, quer largar a mão de tudo. Vai se envolver num projeto beneficente de alguém. Pastor, eu não gosto de gente não, eu gosto de bicho. Bicho é melhor do que gente. Então tá, vai ajudar a comprar ração para sustentar abrigo que pega com animal de rua aí. Vai se envolver em algum projeto, irmão? Sabe por quê? Porque muitas vezes a caridade tira a gente do baixo astral da vida. Muitas vezes um ato de caridade faz a gente repensar o quanto a gente ainda é abençoado apesar de tudo.
Muitas vezes um ato de caridade, uma visita numa oncologia, muitas vezes uma visita num asilo, muitas vezes um ato de caridade faz a gente olhar para a nossa vida e falar, opa, peraí, não é tão feio do jeito que eu estou pensando que é. Tenta fazer isso, irmão. Experimenta fazer isso. E isso é o que Neemias faz. Mas o inimigo, ele não vai embora. Ele não é aquele inimigo que vai embora correndo rapidinho só porque você bateu o pé para ele, não. Olha os versículos 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. A estratégia, depois de tentar desanimar, era tramar, conspirar. Em outras palavras, eles tentaram fazer uma série de acontecimentos para tentar desencorajar Neemias. Sabe, irmão? Sabe aqueles momentos ou aqueles dias que parece que tudo está conspirando contra você? Sabe aqueles momentos ou aqueles dias? Eu vou falar uma série de coisinhas aqui. Por exemplo, você acorda muito mal por causa de um sonho esquisito. É aquele sonho que mexeu com você, você acorda mal pra caramba, você fala, gente, que sonho, aquilo mexendo com você, o estômago até embrulhando, mas a vida tem que seguir, você se levanta, e a hora que você se levanta, parece que teus filhos estão todos endemoniados, encapetados, parece que os capetinhas infantis do inferno saíram tudo para juntar no teu filho, porque naquele dia parece que os teus filhos resolveram colocar a casa de perna pro ar, resolveram fazer tudo que não deveriam fazer, você acorda, tem cocô na parede, você acorda, está uma festa na tua casa. Aí você fala, meu Deus do céu, um sonho horrível desse que eu tinha, agora, esses filhos aprontando essas coisas todas, não é possível, para me tirar do sério mesmo, Deus, o que é isso? Mas a vida tem que seguir, você tem que trabalhar, você entra no carro, sai para trabalhar, você anda uns 10 metros, sente que o volante está meio esquisito, aí alguém lá na rua grita assim para você, ô, teu pneu está furado, você fala, não é possível, para o carro, encosta, e aí... 300 anos que você não vê o step do teu carro, como é que tá, como é que não tá, você não vê. Aí você vai lá, aquele esforço todo, arranca aquele monte de coisa que tá na mala do carro, vai lá, arranca o step, na hora que você põe a mão no step, o step tá murcho, porque você nem sabe que o step existe, você nunca mais calibrou o step. E aí você fala, meu Deus do céu, não pode, não tem condição. E a hora já passou, você já está atrasado para chegar lá no seu trabalho, enfrentando essa situação toda aí. E aí você, depois de muito esforço ali, aparece lá um abençoado que te ajuda, te empresta um step lá, e você coloca esse step. E aí você chega lá no seu trabalho. Quando você chega no seu trabalho já atrasado, suando, bravo, teu chefe está lá. Aí lá vai você contar a história para o chefe. Conta isso aqui para ele, irmão. Vai contar essa história para o teu chefe. Aí você conta essa história para ele e está olhando para você assim, aham. Beleza, vai trabalhar? Vou. Aí você começa a trabalhar. Aí você já começa lá naquele dia quando vê o telefone toca. É alguém da escola ligando para você falando que teu filho aprontou na escola? Ou é alguém no hospital falando que tem um parente teu no hospital? Aí você fala, meu Deus do céu, hoje era um dia que não era para existir. Hoje era um dia que não era para existir. Pastor, isso aqui não acontece, tá? Um cara na Bíblia sofreu tudo isso aqui em um dia só. Um cara na Bíblia chamado Jó perdeu tudo em um dia só. Ele perdeu propriedades, perdeu rebanho, perdeu filhos, ele perdeu tudo num dia só, irmão. É uma notícia ruim atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. Você já deve ter lido sobre isso. Nesses momentos, irmão, o objetivo do inimigo é causar confusão sobre as intenções de Deus para a sua vida, é fazer você questionar Deus. Quando esses momentos maus começam a acontecer, a atitude nossa humana é recuar, a atitude nossa humana é diminuir o ritmo, a atitude nossa humana é começar a questionar, é começar a se perguntar, é enxergar 1000 motivos para não ir no culto, é enxergar 1000 motivos. Eu até deixei aí uma meditação aí no boletim. Começa desse jeito, né, irmão? Aí atrás do seu boletim aí, ó, começa nessa brincadeira. Aí eu tenho 1000 motivos para não ir no culto. Eu estou cansado, outro dia tem uma visita, outro dia é o último dia do ciclo, eu tenho que ir no shopping, outro dia, tá, e aí eu tenho 1000 motivos para isso. E eu começo a questionar, irmão. E são nesses momentos
que você precisa começar a entender que não está lidando com a vontade de Deus, mas você está lidando com um plano do inimigo para enganar você, para trazer confusão na tua vida, para tirar você do foco. Versículos de 10 a 12 desse capítulo 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Aí, irmão, sabe como é que Neemias lida com isso aqui? Versículos 13 e 14. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Essa história é uma imagem da nossa vida espiritual, irmão. Neemias, ele sempre incentiva as pessoas a se lembrarem de Deus, porque nós temos a tendência de nos esquecer de Deus. É muito fácil dar ação de graças quando somos abençoados, é muito fácil. Mas também nós esquecemos de Deus no momento da angústia, no momento da correria, no momento da tribulação. A gente tem a tendência de se esquecer de Deus. E agora Neemias fala: peraí, nesse momento agora eu tenho que fazer algo estratégico. No muro ainda tem buraco aberto no muro, por onde o inimigo pode entrar sem nenhum problema. Uma das coisas mais perigosas da vida, sabe qual é? É quando a gente não quer reconhecer que ainda existem certos buracos na nossa vida, no nosso coração, no nosso temperamento. Empurrar as coisas, fazer de conta que não existem, não vão fazer elas não existirem mais, irmão. Nós precisamos entender que as áreas em aberto, onde nós somos vulneráveis, fazer de conta que elas não existem mais, que eu estou bem, que eu estou curado, eu estou liberto, não vai impedir o inimigo de entrar exatamente por aí, de me atacar aí. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem confiar em ninguém. Tem gente que não consegue confiar em ninguém. Não consegue. Ela até tenta, quer, mas não consegue confiar em outras pessoas. Outras pessoas sofrem com uma insegurança que não tem fim. São pessoas inseguras, extremamente inseguras, que não se sentem à vontade para começar nada, tentar nada. Outras pessoas carregam em si problemas seríssimos de autoestima. Outras pessoas têm ainda feridas que não cicatrizam nunca. É aquela coisa que está ali aberta, machuca, de tempo em tempo aquilo machuca, de tempo em tempo isso não é bom. Outras pessoas têm muita dificuldade na fidelidade. Muita dificuldade. Tem às vezes uma mulher abençoada, um marido abençoado, mas não sabe por que tem essa luta na área da fidelidade. Não consegue se manter fiel, é uma luta muito grande. Outras pessoas estão mudando, pulando de relacionamento em relacionamento. Outras pessoas não conseguem lidar com os vícios, não conseguem caminhar, não conseguem fazer quase nada, por causa do medo que os trava, que os paralisa. Basta o inimigo passar por essa brecha de novo, daqui a alguns meses de novo, daqui a algumas semanas de novo, e lá está você, no mesmo ciclo vicioso da sua vida, deprimido, com medo, problema de autoestima, inseguro, porque o inimigo veio, e ele achou aquele buraco, achou aquela brecha. E Deus está dizendo para você hoje, é hora de você colocar um guarda nessa lacuna. Existem coisas na vida que nós não vamos resolver, não vamos conseguir acertar, ou Deus acerta, ou a gente não consegue, mas a gente não precisa deixar aquilo aberto, nós podemos colocar um guarda ali para vigiar. Uma das maiores orações que você pode fazer é dizer a Deus: Deus, eu ainda sei que eu tenho algumas questões na minha vida muito mal resolvidas, eu sei que eu tenho questões na minha vida que eu não consegui lidar com elas ainda, eu não vou fazer de otário, não vou querer te enganar, porque é impossível te enganar, mas tem coisa na minha vida que eu não consegui ainda resolver, e eu preciso que o Senhor coloque um guarda ali, para que nessa área eu não seja atribulado, para que nessa área o inimigo não venha contra a minha vida, porque eu quero chegar ao meu destino, eu quero realizar o teu plano para mim, eu quero conquistar, eu quero realizar meus sonhos, mas o inimigo tem entrado por essa brecha, e nessa brecha o inimigo tem conseguido provocar atrasos na minha vida. É orar a Deus, irmão, porque existem coisas
que nem eu e nem você conseguimos lidar com elas. E empurrar para debaixo do tapete. Fazer de conta que não existe. A Bíblia diz que o inimigo é como um leão que anda ao derredor, buscando que ele possa tragar. Uma hora ele acha esse buraco, ele acha essa brecha, e ele entra por aí. E aí começa todo de novo aquele processo na sua vida, que parece que é cíclico. O nosso texto principal, voltando para ele agora, que é os versículos de 16 a 18, diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Nesse momento da sua vida, eu sei que você tem alguns problemas, talvez muitos. Eu sei que você tem algumas lutas, talvez muitas. Eu sei que você tem alguns desafios, ou muitos desafios. E você começou a ouvir nessa palavra que Deus dizendo para você: a primeira coisa que você tem que aprender a fazer, cuide desse diálogo interior dentro de você. Cuidado com essas duas vozes que ficam o tempo todo se batendo, brigando para tentar ter o controle. Cuida desse diálogo interior dentro de você. Depois Deus fala: olha, além disso, olha as lacunas da tua vida, as coisas que você não conseguiu digerir, as coisas que aí estão abertas ainda. Olha, porque por aí ele vai entrar, por aí ele vai lidar. Coloca guardas ali, centraliza isso em Cristo. E junta tudo isso, Deus começa a dizer para você hoje: você tem que usar uma mão para ter uma pá, ou seja, trabalhar duro, ser perseverante, persistente, consistente, firme, zeloso, cuidadoso, não só das coisas da vida, mas também das coisas de Deus, como a sua vida com Deus, sua vida na igreja e tudo mais, a sua disponibilidade para de repente ajudar em alguma questão que você possa ajudar. Com essa mão, seja dedicado, esforçado, disciplinado em tudo na sua vida, seja na área física ou espiritual. Siga em frente sempre, mas na outra mão tenha uma espada. Na outra mão tenha uma espada. No contexto dessa história, essa espada não era sinal de poder, porque o exército inimigo era muito maior do que eles, era muito mais numeroso do que eles. Nesse contexto, essa espada não representa o poder espiritual, mas representa a dependência de Deus, de um Deus que pode usar a minha vida e abater os meus inimigos, porque a Bíblia diz isso: 1000 cairão, 10.000 cairão, mas tu não serás atingido. Essa espada significa dependência de Deus, a dependência de um Deus que pode te usar na batalha, irmão. Hoje, nós não usamos a espada. Usamos as duas mãos para trabalhar, para conquistar, para vencer. Olha, tem gente aqui que trabalha de sol a sol, tem gente aqui que acorda muito cedo, dorme muito tarde, tem gente aqui que tem trabalho pesado, tem gente que rala pra caramba, mas você está se perguntando: as coisas da minha vida podiam estar indo mais rápido, por que elas não estão? Sabe por que elas não estão? Porque a receita de Deus é: trabalha com uma mão e tem a espada na outra. Significa: saiba que você depende de um Deus para abrir portas. Saiba que não é o teu braço de carne que conquista tudo que você precisa na sua vida. Saiba que não é somente o teu trabalho que vai te abençoar, porque vai chegar num ponto que você vai precisar de um Deus de milagres, vai chegar num ponto que você vai precisar de um Deus que abre portas, vai chegar num ponto que você vai precisar de um Deus que cura, vai chegar num ponto que você vai precisar de um Deus que muitas vezes, irmão, trabalha enquanto você está dormindo. É trabalho com uma mão e a espada na outra mão. Para acreditar nisso, sabe por quê, irmão? Quando você trabalha, usa as duas mãos para trabalhar, você vai batalhar, você vai conseguir, o sucesso pode até vir, mas quando a gente lida com essa questão, sabe o que acontece? Quando a gente trabalha dessa maneira, irmão, quando a gente lida dessa maneira, nós vamos descobrir que quando não temos a espada na outra mão, nós vamos nos tornar arrogantes, porque nós vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos vencer, mas nos tornaremos arrogantes porque não iremos reconhecer Deus nesse processo. Nós vamos deixar de dar a Deus a glória que somente Ele possui. Nós não lutamos mais segundo os padrões de Deus.
Nós estamos lutando segundo os padrões humanos, e nós não entendemos isso. Há um texto que está na segunda carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 4, que fala muito com a nossa vida, irmão. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 4, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não subestime o poder da oração. Não ache que o poder da oração é menor que o esforço pelo teu trabalho. Não ache que o poder da oração é menos essencial que trabalhar de sol a sol, irmão. Por causa dessa palavra de hoje, nós estaremos iniciando um projeto na igreja que eu deixei com a Rede da Família, com a base de comunhão. Está aí o Erlon, depois vai ver com o Juninho, o Carlos. É o projeto Pais de Pé, Pais de Joelhos, Filhos de Pé, e depois Filhos de Joelhos, Pais de Pé. Sabe por quê, irmão? Chega uma hora na vida que a gente faz de tudo para ver um filho liberto de um vício. A gente faz de tudo para ver um filho levantar, para ter um bom casamento. A gente faz de tudo para ver um filho não andando em más companhias. Mas a gente se esquece que nem toda luta é contra a carne ou sangue. A gente se esquece que existem momentos que a gente precisa colocar o joelho no chão e pedir para Deus interferir naquela situação, e pedir para Deus trazer a libertação, e pedir para Deus trazer a cura, e pedir para Deus mudar o coração do meu filho. É aquele momento que os pais precisam colocar o joelho no chão e entender que fizeram já a sua parte, agora depende exclusivamente de Deus. Por isso nós vamos iniciar esse projeto. Ainda não sei se eu vou fazer uma campanha de oração, ou se vai ser uma vez por mês, não sei. Depois até os pais podem me dar sugestões. E depois disso vem a vez dos filhos. Os filhos vão ter que estar aqui também, porque em vez de filho ficar falando, nossa, é minha mãe, casamento do meu pai, porque a minha mãe, vai colocar teu joelho no chão, você que é filho, vai orar pelo teu pai, vai orar pela tua mãe, vai orar pelo casamento da sua família, vai orar para que Deus derrame bênção sobre a sua casa. Você, filho, também tem que colocar o joelho no chão, para que a tua família permaneça de pé, para que o teu casamento dos seus pais permaneçam de pé. Trabalho com uma mão e a espada na outra, o tempo todo, irmão. Sabe por quê? Às vezes parece que o mundo é maioria. Às vezes parece que os problemas são a maioria. Às vezes parece que tudo é grande demais, gigante demais. E hoje Deus está dizendo para você, o dia que você colocar a espada na outra mão, você vai descobrir que se você estiver comigo, só eu e você somos maioria. Só eu e você somos suficientes para derrotar qualquer inimigo da tua vida. Se você quer a vitória, aprenda assim a ser um trabalhador esforçado, dedicado, ali com essa mão que trabalha, vai buscar sim. Mas nunca se esqueça que na outra mão tem que ter uma espada. Que Deus quer ensinar a você duas coisas: que diligência, esforço e dependência, sem a dependência leva à arrogância. Se você é um trabalhador esforçado, mas você não sabe como ser dependente de Deus, o seu sucesso vai acabar levando a arrogância ao seu coração, a soberba ao seu coração, o orgulho no seu coração. E se você não colocar guardas nessas lacunas, vai ser questão de tempo para o inimigo achar um jeito de fazer você questionar a vida, fazer você questionar Deus, fazer você questionar os planos de Deus, fazer você questionar o que Deus está fazendo. Por quê, irmão? Porque o orgulho muitas vezes nos cega quanto à nossa necessidade de Deus. Tanta diligência sem dependência só leva à arrogância. E eu estou falando com você que está aqui, que trabalha demais. Você que eu sei que é esforçado, eu sei que você não preocupa com essa questão. Não, se tiver que trabalhar, você trabalha. Se tiver que virar turno, você vira. Se tiver que fazer hora extra, você faz. Se tiver que virar massa de cimento, você vira. Se tiver que catar sucata, você cata. Você não tem medo do trabalho, mas Deus está dizendo isso para você. Sabe por que não andou mais rápido? Porque você está usando as duas mãos só para trabalhar. Sabe por que as coisas não aconteceram mais rápido? Porque você se esqueceu que na outra mão tem que ter uma espada, irmão. A dependência de Deus sem diligência leva a uma espiritualidade também que não constrói nada. Não adianta eu ter uma espada na mão, mas não querer fazer nada também, não me envolver em nada, não me apresentar para nada.
na vida, você nunca vai conseguir viver da forma que agrada a Deus sem dar um plus. Sabe o que é um plus? É um algo a mais. Se você, a única coisa que você puder dedicar na sua vida são somente as suas horas de trabalho. Um dia numa reunião aqui, eu sempre tive, as reuniões que tem aqui, a gente tem alguns projetos, algumas coisas. Eu comentava sobre a gente poder fazer uma cooperativa ou um banco de crédito mesmo dos empreendedores da igreja. Porque às vezes a pessoa quer montar um salãozinho lá para cortar cabelo, né? Ele precisa de pouca coisa, o capital não é tão grande, mas ele não tem. De repente junta lá os empreendedores todos, faz um empréstimo para ele, vê como é que ele vai pagar e tudo certinho. E eu estava comentando isso. Caímos em qual questão? Pastor, o senhor vai ficar à frente disso? Eu falei, irmão, não, um de vocês. Ah, mas aí não tem tempo, sabe? Porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Aí parei, ouvi tudo aquilo, terminei de ouvir, falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento que a gente está aqui conversando sobre eu não tenho tempo, você vai lá no Lions, tem gente fazendo reunião no Lions. Você vai no Rotary da vida, tem gente fazendo reunião no Rotary. Você vai na maçonaria, tem lá um monte de gente na maçonaria reunida essa hora, discutindo às vezes projeto filantrópico, discutindo como é que vai fazer para abençoar alguma coisa. É um sujeito que trabalhou um dia inteiro, às vezes é um empreendedor que ralou um dia inteiro, mas é um cara que terminou o dia dele, ele foi para uma reunião dessas, dá um plus, dá algo a mais. E a gente se esquece disso, né, irmão? A gente se esquece disso. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar. A única coisa que eu sei fazer é trabalhar. Eu não posso fazer nada mais, porque depois eu estou cansado. Sabe por que eu sou bravo com isso, irmão? Eu vou te explicar. Eu fui macumbeiro muitos anos. Só de espiritismo eu tive mais de 20 anos de espiritismo. Passando pelos cultos afros, depois a parte kardecista e outras partes. E não tinha hora, irmão. Não tinha hora para ir para a encruzilhada, e geralmente a hora é de madrugada. Não tinha hora para descer numa cachoeira, não tinha hora para descer num rio, não tinha hora. Era a hora que o demônio mandava. Era a hora que ele falava. A hora que ele falava, eu podia ter trabalhado o dia inteiro, mas era aquela hora. E por isso que eu me pego tanto com isso, irmão. Mas tanto com isso, mas tanto. Porque se eu me dedicava tanto assim ao diabo, por que eu não posso me dedicar a Deus, irmão? Por que eu não posso dar algo a mais, um pouquinho a mais? Por quê? Por que eu não posso dar um pouquinho a mais? Deus me chamou para fazer a diferença, sim, irmão. Sim. Ontem terminou o seminário de mulheres. As mulheres bateram o recorde ontem, né? Porque as mulheres começaram a dar testemunho às 9h30, 11h10, 11h15, estava lá e falando e chora, e eu lá sentado também vendo aquilo. Falei, gente, esse negócio tá bom demais. E as mulheres dali já queriam fazer vigília, já queriam saber que aquele negócio não podia terminar. Saí, fui para casa, mexer com boletim, pregação e tudo mais. Minha esposa falou assim, ah não, coloca só o aviso lá no telão, aí o pessoal lê muito mais do que no boletim. Eu falei, Tânia, eu não sou assim. Vai descansar. Eu viro à noite, porque já virei muitas noites servindo ao demônio, irmão. Muitas noites. Não foi uma nem duas, não. Muitas, muitas. E hoje eu me vejo na obrigação de servir a Deus de um jeito muito mais intenso. Não, eu não vou falar isso. Outra pregação eu falo isso. Sirva a Deus de um jeito muito mais intenso, irmão. Por favor. A lição de Neemias é essa. A lição de Neemias é dizer para mim e para você que a minha vida não pode ser somente a luta pelo pão de cada dia.
É dizer para mim e para você que uma mão é para lutar, é para conquistar, é para fazer, mas a espada tem que estar na outra mão. Trabalhar duro tem que andar junto com ser dependente de Deus. E o mais incrível, a pergunta toda, sabe qual é, irmão? Pastor, por que Deus não tira logo o problema da nossa vida? Se Deus é tão bom assim, por que Ele não manda essa depressão logo embora? Por que Ele não traz a cura? Por que Ele não liberta do vício? Eu tenho orado tanto tempo por algumas coisas e elas não acontecem. Parece que está tudo muito devagar. Como seria mais fácil se essa depressão sumisse, se essa tristeza fosse embora, se essa tentação não existisse, se esse vício não continuasse? Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deixa eu te falar aqui um dos paradoxos da fé, quando se obedece a Deus. O texto diz que eles terminaram o muro mais rápido do que esperavam. Não faz qualquer sentido para uma mente natural, um monte de caras trabalhando com uma mão só, irmão, porque a outra tinha que ficar segurando a espada. Você não consegue imaginar como é que um monte de cara com uma mão só conseguiu construir um muro mais rápido do que com as duas mãos. Como é que foi possível eles fazerem isso? Como eles trabalharam mais rápidos? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes aquilo que a gente acha que vai atrasar a nossa vida é o que vai adiantar a nossa vida. Às vezes a gente acha que tirar minutos para orar, a gente não tem tempo. A gente acha que ler a Bíblia, a gente não tem tempo. A gente acha que para vir num culto, a gente não tem tempo porque está cansado demais. Mas o que atrasa a tua vida não é isso. Porque isso iria adiantar a tua vida, isso iria remover os obstáculos, isso iria remover as barreiras. É por isso que muitas vezes as coisas na tua vida não andam, elas não caminham, porque você quer fazer tudo com as duas mãos, vencer com as duas mãos, sendo que a espada tinha que estar na outra mão. E aí aquilo que você acha que está te atrasando, aquilo que você acha que você não tem tempo, aquilo que você acha que não tem gás mais, aquilo que você acha que não dá, era exatamente o que iria adiantar a tua vida, irmão. A espada na outra mão foi o que capacitou aqueles homens a trabalharem muito mais rápidos que qualquer outro trabalhador que usaria as duas para reconstruir um muro. Existem alguns desafios na vida, alguns do mundo, alguns da carne, alguns do diabo, que você prefere que Deus logicamente tire da sua vida imediatamente, mas às vezes Deus permite que a oposição fique ali para ensinar eu e você que o trabalho tem valor, que o esforço tem valor, que a disciplina tem valor. Mas que tudo isso sem a dependência de Deus não é adianto, mas é atraso de vida. Deus está dizendo para você: nananina não, com as duas mãozinhas não. Está achando que vai vencer mais rápido com as duas mãozinhas? Está achando que seu empreendimento vai ser mais abençoado com as duas mãozinhas? Está achando que vai vencer na vida com as duas mãozinhas? Não. Uma mão você trabalha, e na outra, a espada. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Continue firme, perseverante, trabalhe duro, faça o que você deve fazer. Mas Deus está dizendo: aprenda a depender de mim o tempo todo. Porque você encontrará paredes que só eu posso derrubar. Você encontrará portas que só eu posso abrir. Você terá problemas de saúde que só eu posso curar. Portas se fecharão, só eu posso abrir outras. Trabalhe, irmão. Mas faz um propósito com Deus. Nunca tire a espada da outra mão. Nunca mais perca um culto, a não ser por problemas extremamente sérios. Mas você vai descobrir que você tem perdido cultos. E olha esse culto como Deus está falando com você, irmão. Você tem perdido cultos. Para quê? Para chegar em casa e não ir dormir. Porque você vai dormir no mesmo horário que dorme todo dia.
Está perdendo culto, dizendo que está cansado. Está deixando a espada de lado, achando que as duas mãos vão te adiantar um pouco mais. Essa igreja, tudo que ela faz para você faz de graça. Está cheio de apostila lá para você conhecer mais de Deus. Está disponível para você. Eu viro madrugada fazendo isso, irmão. Eu viro madrugada estudando, planejando, fazendo apostila e imprimindo. Estou numa luta com 2 impressoras lá que eu tenho que mandar arrumar, mas tenho que esperar Deus abençoar financeiramente para mandar arrumar, para poder continuar imprimindo. Mas você se esquece que através dessa igreja Deus tem te oferecido a espada todo dia. Agora vem aí os pais de joelho para que os filhos estejam de pé, e depois os filhos de joelhos para que os pais estejam de pé. Eu vou ser otimista, porque sempre é assim. Primeiro culto de oração vai ter muitos pais aqui, né? Do terceiro culto em diante vai minguando, vai minguando, vai minguando. Ah não, vou deixar essa espada aqui, está pesada demais. Essa espada me incomodando, eu vou deixar. Não tem uma espada menorzinha não, pastor? Não tem não, irmão. Não tem não. Muda a sua cabecinha. Não pensa que é a espada que atrasa a sua caminhada, porque a espada é o que adianta o seu caminho. Na cruz, Jesus foi pregado pelos 2 pulsos. A pastor não foi pela mão, tá? Pode acreditar, fica à vontade. Mas, fisiologicamente, pela mão iria rasgar a mão dele com o peso. Provavelmente foi pelo pulso. Os 2 pulsos. Sabe o que significa isso? Ele foi obediente a Deus o tempo todo, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa. Mas um dia ele falou assim: Pai, se for possível, a espada na outra mão. E aí ele venceu e nos deu a vitória. E hoje você está aqui, e Deus dizendo para você: eu tenho bênçãos para você, mas sempre será assim. Uma mão você vence, conquista, trabalha, a outra mão, a espada. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus.